Mas frio mesmo enfrentou o Grêmio, que foi jogar em Bento Gonçalves contra o Esportivo. Nevava e os termômetros registraram 2 graus abaixo de zero. Os câmeras chegaram a fazer tomadas artísticas da neve caindo. Uma imagem bem diferente para o futebol brasileiro. Tão diferente que o Grêmio teve que se contentar com um empate de 0-0. O jogo da neve foi um jogo muito importante, inesquecível, né? Que era muito frio, e aí o seu Longo, o falecido roupeiro do Esportivo, que tem uma história muito grande, também mais de 30 anos, também no intervalo, antes do jogo e no intervalo, nos dava conhaque no fim do jogo. Conhaque Dré na época, né? Que o Dré ajudava muito. Então foi um jogo inesquecível, casa cheia, empatamos com o Grêmio, a estreia do Paulo César Caju. Na verdade, para mim foi uma experiência altamente positiva, porque era o meu primeiro ano como atleta profissional, né, do clube esportivo. Então, rever pessoas importantes, Manga, Vantuir, Tarciso, o próprio Baltazar, inclusive eu tenho a camisa dele daquele jogo. Então, para mim era um momento de euforia, de alegria muito grande. E aí o Esportivo conseguiu um belo resultado, haja visto que era a quarta rodada, e 3 rodadas o Grêmio tinha conquistado 6 pontos. Naquela época valia 2 pontos por jogo. Então o Grêmio tinha jogado 3 jogos, tinha feito 6 pontos. E nós tínhamos jogado também 3 jogos e tínhamos feito 5 pontos. E o jogo do Grêmio foi para nós um momento histórico, porque na mesma época também caiu neve, bastante neve, temperatura, se não me falha a memória, era 2 graus negativos, né? E, enfim, foi um momento que marcou, e até hoje, nos dias de hoje, a gente rever vídeos daquela época e é sem saudosismo, mas são coisas que ficaram na nossa história. Na Serra da Montanha, o Grêmio de Paulo César Caju enfrenta o Esportivo no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, abaixo de neve. Tirou o Carlão. A natureza se encarrega de fazer um espetáculo melhor do que o jogo. A partida termina em 0-0, Subida de Tarciso, mas as câmeras da RBS TV registram um dos mais belos momentos da história do gauchão. Futebol na neve. A intensidade da neve que cai no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves, onde jogam Grêmio e Esportivo de Bento. Na realidade foi um jogo que foi a estreia do Paulo César Caju, então o Grêmio fez um marketing em cima desse jogo, né? Ninguém sabia que ia ter neve em Bento, né? O jogo foi à noite. E aí então, estava frio aquele dia, né? O pessoal veio para Bento, imagina, ele veio do Rio de Janeiro, um cara que só queria praia, né? Ele tinha um cabelo comprido, né? E aí chegou de noite e começou a cair neve, o jogo frio, tu botava a chuteira, os dedos ficavam dobrados dentro da chuteira, né? Muito frio, um jogo difícil, né? Ninguém queria perder, o Grêmio também queria ganhar, porque tinha estreia do Paulo César Caju, ele também queria ganhar, estreando no Grêmio. Mas foi um jogo pegado. Aqui em casa nós não deixávamos por menos. Pior das hipóteses, empatavam o jogo. E saiu daqui potente quando empatava. Mas foi um jogo muito disputado, um jogo difícil, mas um jogo bom, né? Porque era lance lá e cá, né? Porque o Esportivo também atacava muito na época, né? Nós tínhamos jogadores velozes, um bom meio de campo, a defesa muito firme, os goleiros também. Então era muito pegado, a gente se respeitava muito, né? Entendeu? Os times, os caras, nós fazíamos daquilo ali uma polenta para nós ir comer ela, pegar ela, porque senão não era fácil, mas a gente queria, né? A gente queria vencer, porque o interior sabe como é que é, sempre foi difícil, né, para o interior. Então ali era a oportunidade de algum jogador se sobressair para ir para a dupla Grenal, como saíram diversos jogadores daqui, o Lambari foi para o Grêmio, o Renato foi para o Grêmio, o Cacau foi para o Grêmio, o próprio Gasperini foi para o Grêmio Internacional, o goleiro, o Neca foi para o Grêmio, e assim foi Laírton foi para os Grêmios Santos. Então saiu diversos, o Arilson foi para o Grêmio, então diversos jogadores saíram do Esportivo. Foi um jogo aqui. Bastante disputado, né? Não teve tecnicamente um jogo bonito, mas foi bastante acirrado, bastante pegado mesmo. Já visto que o frio era muito intenso e até nós que estávamos no banco, no intervalo do jogo, o nosso treinador nos levou para dentro do vestiário e nos deu conhaque para tomar, para a gente poder aguentar o tirão, que era muito forte mesmo. Mas foi um jogo belíssimo, a equipe do Esportivo tinha uma bela equipe, né? Já visto que foi vice-campeão naquele mesmo ano, né? Então era difícil, tanto o Grêmio quanto o Internacional vir a Bento e levar pontos para a capital.
belos anos, belos momentos, né? O próprio vice-campeonato, na época que o Espinosa era treinador, saímos mal nos primeiros 4 jogos, perdemos 4 jogos, depois se recuperamos na competição e fomos vice-campeão gaúcho. Então isso aí deixou uma marca do esportivo. E eu e o Celso Freitas, nós éramos os jogadores que mais chegavam junto, né? Até não era desleal, mas na época tinha que chegar junto. A gente só pegava ponteiro bom, hoje não tem mais ponteiro, né? Era Valdomiro, Dario, Lula, ataque nacional. No Grêmio era Zequinha, tinha Renato, tinha Tarcísio, né? André Catimbo, Éder, todos os caras da seleção. E aí então não era fácil para marcar. Então o Paulo Santana e o Lauro Quadros, eles colocaram o troféu Fêmur. Que quem ganhou o troféu Fêmur fomos eu e o Celso Freitas, porque um chegava e Então, na verdade, assim, ó, não foi somente o jogo da neve. Todos os jogos que o esportivo jogava com equipes do interior do estado era clássico. Você vê Caxias, Juventude, São Paulo do Rio Grande, Brasil de Pelotas, o próprio Pelotas. Então, tinha equipes, realmente, eles investiam nos atletas do interior. Se você for analisar hoje, naquela época, o time do esportivo, ele caberia muito bem, tanto no Grêmio quanto no Internacional, pelos valores técnicos que os atletas tinham na época.